Olá pessoal, vamos para a aula número 8. Estamos tratando sobre o curso de formação para vocês entenderem o conflito na Ucrânia em 2022. Vamos lá pessoal, qual é o tema dessa aula número 8? Acompanhe comigo pessoal. Nós estamos trabalhando a questão da geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, como a gente já tinha dito em slides anteriores. Bom, o tema da aula de hoje, da aula número 8, é formação do Império Russo. Nas aulas anteriores, a gente estudou a formação do Império dos Estados Unidos e aqui nós vamos falar sobre a formação do Império Russo. Haja vista que aquele conflito na Ucrânia nada mais são do que disputas geopolíticas entre essas duas grandes superpotências. Por isso que eu chamo de uma guerra interperialista, no momento em que o capitalismo passa por uma crise estrutural, né? E há uma disputa de mercado entre essas duas potências. Vamos lá, pessoal. Acompanhe comigo. O processo de formação da Ucrânia. Né? Veja só, os vikings russos, né, que viviam na Suécia, na Noruega e Dinamarca, naquela região do Polo Norte, né, da região glacial ártica, né, eles avançavam sobre o seu domínio na Ucrânia, desenvolvia-se a Rússia Kievana, Confederação de Povos Eslavos do Leste, fundada em 822 por Oleg, que terá como capital Kiev, em busca da rota do atual centro-oeste ucraniano até o Mar Negro, né, que tinha como fim Constantinopla, uma das mais importantes rotas comerciais do planeta à época. Né. No século XII, a Rússia Kievana, que fica mais ao oriente, viverá um longo período de instabilidade política. O confronto poderia ser resumido em três principados: o de Vladimir Susdalia, associado histórica e geograficamente à Rússia. Então, vamos ter esses três principados, né, que é o de Vladimir Susdalia, que associa-se geograficamente à atual Rússia, o de Polatsky, associado a Belarus, que é um país hoje que vive às margens da Rússia no lado ocidental, e o da Galícia-Volhynia, associado à formação da identidade e projeto nacional ucraniano. Né? Então, em 1240, uma onda de invasões a partir do leste da Horda de Ouro mongol, que no dia 7 de dezembro daquele ano chegaria a Kiev. Então, veja, essa região que a gente está tratando hoje, naquela região ali, entre Rússia, que é o Principado de Vladimir Susdalia, né? Belarus, que está associada a Polatsky naquela época, e Galícia-Volhynia, que é a atual Ucrânia, essa região foi vítima, a partir de 1240, da invasão do Império Mongol, que estava se expandindo do Oriente em direção ao Ocidente. Né? Vamos lá. Aqui nós temos, olha, entre os séculos XIV e XV, uma série de acordos serão firmados entre os lituanos e os polacos, dando luz à União de Lublin, em 1569, pelo qual foi criada a República das Duas Nações, ou Comunidade Polaco-Lituana. Pelo acordo, o território dos dois estados, que incluía boa parte da atual Ucrânia, Belarus, Letônia, Estônia e parte da Rússia Ocidental, ficava unificada sob um só monarca, eleito por uma assembleia de nobres, a chamada Dieta. Então veja, aí você tem, de um lado, a expansão do Império Mongol, já no século XIV e XV você tem aí a interferência, principalmente da parte da Rússia Ocidental, junto com Letônia, Estônia, Belarus e Ucrânia, a interferência da comunidade polaco-lituânia, certo, pessoal? O Principado de Vladimir Susdalia, submetido ao domínio mongol no século XIII, sob o reinado de Ivan I, que transferiria a capital do seu Principado de Vladimir a Moscou. Os Ruíquidas avançaram sua projeção regional. Então, veja, o Principado de Vladimir Susdalia ele foi submetido ao domínio mongol no século XIII, sob o reinado de Ivan I. Né? No século XV, os príncipes de Moscóvia passaram a unificar seus domínios sob a liderança do grão-príncipe Ivan III, o príncipe dos czares, que conquistaria Novogárdia, Magna, Turóvia, Resânia, Rostov e Yaroslav, derrotaria os mongóis e os tártaros e avançaria rumo ao oeste, com o objetivo de retomar as antigas terras kievanas, pressionando os lituanos. Então veja, no século XV vai surgir aí o grão-príncipe Ivan III, o príncipe dos czares, e ele vai ter uma política expansionista. Ele vai derrotar os mongóis e vai marchar sobre o oeste para tentar reconquistar as terras da Rússia Kievana, que foi perdida pelos polacos lituânicos. Né? No século seguinte, Ivan IV o Terrível, veja, olha, Ivan I aqui, olha, 1288 a 1340, e Ivan III, que é justamente o grão-príncipe dos czares, né? Ivan III, 1440 a 1505, e Ivan IV, o Terrível, 1530 a 1584,
né, avançaria sobre Livônia, dando início a uma guerra que duraria 25 anos e envolveria a Suécia, Dinamarca, Lituânia e Polônia. Então veja que Ivan IV dá continuidade à política expansionista para o Ocidente que Ivan III teria dado, né, ao derrotar os mongóis. Aqui nós temos a Rússia dos czares. Durante a monarquia russa, o imperador recebia o título de czar. O que significa czar? Assim como toda a sua família. Os czares comandaram o país por quase 4 séculos. O primeiro imperador que recebeu o título de czar foi Ivan IV, em 1546, dando origem à dinastia Romanov. E o último foi Nicolau II, que foi executado ao lado de sua família pelos bolcheviques na Revolução Socialista de 1917. Né? O nome czar, assim como o termo alemão Kaiser, é originário da palavra latina Caesia, né? Em referência ao nome da família de Júlio César, o general militar, líder e ditador da República Romana. Está aqui Ivan IV, 1530 a 1584, apelidado de Ivan o Terrível, essa imagem aqui. E, continuando, em 1721, Pedro I da Rússia mudou o título de imperador, para o qual ele e seus herdeiros passaram a ser chamados. Com isso, houve uma nova designação para além do termo czar, já usado. Né? Desse modo, em correspondência diplomática, passou a chamá-los por czar, imperador ou Kaiser. Está aqui, Pedro I viveu entre 1672 a 1725. A Casa Romanov, como era conhecida a dinastia, né? É uma família nobre russa, tendo sido a segunda e última dinastia imperial e, portanto, a família imperial que governou a Moscóvia e o Império Russo por 8 gerações, entre 1613 a 1762. De 1762 a 1917, a Rússia foi governada por uma ramificação da Casa de Oldenburg, que manteve o sobrenome Romanov, já que os Romanovs eles governaram até 1772. Mas a Casa de Oldenburg manteve o sobrenome, né, uma ramificação da família dos Romanovs manteve o sobrenome, hoje utilizado por seus descendentes. Aqui foram os principais czares e czarinas do Império Russo, né? Mikhail ou Miguel I, de 1613 a 1634, depois de 1634 a 1645. Aleixo I, 1645 a 76, Teodoro III, 1676 a 1682, Ivan IV, 1682 a 1696, Pedro I, Pedro o Grande, né? Imperador de 1721 a 725, Catarina I, czarina entre 1725 a 1727, Pedro II, como vocês podem observar, Ana da Rússia nesse período, Isabel I, imperatriz nesse período, Catarina II da Rússia nesse período, Alexandre I, imperador de 1801 a 1825, Nicolau I, imperador de 1825 a 1855, Alexandre II, imperador de 1855 a 81, e o último dos czares ou imperadores na Rússia foi Nicolau II, que governou entre 1895 e 1894 a 1917, certo, pessoal? Processo de formação da Rússia e Ucrânia. A ascensão do Império Otomano, né, veja, tivemos a invasão dos mongóis lá no início do século XIII, né, no Oriente, depois a invasão polaca no Ocidente, e agora a ascensão do Império Otomano e a derrota dos bizantinos com a conquista de Constantinopla em 1453, transferiu o domínio das costas do Mar Negro e Azov para os turcos, né? Então a Crimeia, que é um território independente da Horda de Ouro a partir de 1449, se tornaria vassala do Império Otomano em 1478. Então uma região muito estratégica, né, a Crimeia, foi tomada pelo Império Otomano em 1478. A demanda otomana por escravos seria atendida por crescentes expedições de tártaros e nogais nas estepes ucranianas e na parte sudeste do grão-principado de Moscou. Entre 1,5 a 3 milhões de ucranianos e russos foram capturados e enviados para os portos turcomanos na Crimeia entre os séculos XVI e XVII. Então veja como é simbólica aquela região da Crimeia. Uma região que milhares de ucranianos e russos foram capturados pelos tártaros e nogais e vendidos como escravos para o Império Turco-Otomano. Né? No século XVI, testemunhará a ascensão dos cossacos, que eram guerreiros e saqueadores como um sistema de democracia militar, camponeses vindos dos latifúndios do oeste, que atacarão constantemente as linhas logísticas e comerciais que levavam à Crimeia, saqueando tudo que podia e libertando os escravos. Então, eram verdadeiros guerreiros ou saqueadores ou até
povos militarizados que aplicavam a democracia direta dentro do regime de uma democracia militar e tiveram o papel fundamental de libertar os escravos russos e ucranianos contra os turcos otomanos, né? Em 1542, a Rússia conquistou a Sibéria Ocidental, em 1620 a Central e em 1650 a Oriental. Então veja a expansão territorial entre os séculos XVI e XVII. Né? Em 1552, os russos apossaram da região de Volga e também expandiram para as bacias do Kama. Em 1581, o exército cruzou os Urais, que é uma região de montanhas que separa, né, mais para o oeste da Rússia, separa de um lado a Europa, no lado ocidental, e no lado oriental a Rússia, e adentrou o Kanato e Sibir na Sibéria. Com o germe do Império Russo, com origem em Kiev, na época a origem do Império era Kiev, crescendo para leste, o domínio otomano se estendendo ao sul e a região da Galícia-Volínia, submetida à comunidade polaco-lituânia. Apoiados pelo Império Otomano e os tártaros da Crimeia, em sua primeira revolta contra os poloneses e buscando apoio no Principado da Moldávia a partir de 1650, no dia 8 de janeiro de 1654, os cossacos jurarão obediência a Moscóvia, reconhecendo o czar como soberano da Ucrânia, certo? Aqui nós temos o processo de formação a partir do mapa. Em 1655, com o apoio de Moscou, os cossacos avançaram sobre o território polaco-lituânico, chegando até Vilnius, capital do Ducado da Lituânia. A comunidade polaco-lituânia assinou em 1667 o Tratado de Andrusovo com o reinado de Moscóvia, dividindo o Atamato cossaco entre a margem esquerda da Ucrânia, ao leste do rio Dnieper, e submetido a Moscou, né? E a margem direita da Ucrânia, ao oeste do rio Dnieper, submetida às comunidades polaco-lituânicas. Né? A tentativa de reunificar as margens esquerdas, né, e direitas será para Ivan Mazepa, que durante a Grande Guerra do Norte apoiará os suecos contra os russos, mas os suecos contra os russos mas se exilará na Moldávia em 1709, antes da vitória dos russos em 1721, com apoio majoritário dos cossacos. Está aqui a expansão territorial, olha, a região até 1689, a Sibéria, essa era a Rússia, né, como a gente pode ver. A partir de 1689 até 1801, se expande para essas regiões aqui, olha, em direção a Kiev. Alexandre I, em 1801 a 1825, expande o território nessas áreas amarelas. Nicolás I, nessa outra amarela. Alexandre II, essa outra região aqui mais para o sudoeste. Alexandre III, 1881 a 1894, essa outra região de laranja aqui, mais ao sudoeste ainda. Em 1721, por meio de Pedro I o Grande, os russos expandiram para o lado leste do Pacífico, mais especificamente a Ucrânia, e depois a Ásia Central no Cáucaso, Finlândia e Ilha Sakhalina. Após a conquista da Ucrânia Ocidental, da Polônia em 1667 e do Dnieper, do Império Otomano em 1667, ficou mais visível a política de expansão da Rússia. É considerado o pai da Rússia moderna por ter ocidentalizado o império e construído a mais europeia das cidades russas, que é São Petersburgo, que ainda seria chamado de Petrogrado e Leningrado, né? E voltaria ao seu nome original depois de ser capital da Rússia por 2 séculos. A cidade foi erguida ao longo do rio Leva, no Mar Báltico, e fundada em 1703. Em 1742, os russos adentraram o Estreito de Bering até o Alasca, em regiões próximas do seu espaço, conquistou a Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, Finlândia, Moldávia, País Báltico, Ásia Central, Sibéria e Moscóvia. Ainda sobre a expansão do Império Russo, no fim do século XVIII, sob o governo da imperatriz Catarina II, o Império Russo será consolidado em absoluto seus avanços de começo do século. O Atamanto será abolido, com seu território plenamente integrado ao Império. Os otomanos serão expulsos da região do Mar Negro e Mar de Azov, e o Império dominará todo o sudeste ucraniano. E a comunidade polaco-lituânia será destruída com a participação da Polônia, levada a cabo pelo Império Russo, o Reino da Prússia e a monarquia de Habsburgo. No século XIX, irá prevalecer o nacionalismo russo, baseado na autocracia, na ortodoxia e na nacionalidade. Incluiria ucranianos, bielorrussos e até poloneses como parte de uma só Rússia. Então veja que essa ideia dessa multietnicidade, né, essa variedade de povos que formou o Império Russo, vem desde esse período, né, pessoal? Entre os nacionalistas ucranianos que reivindicavam o Atamanto como a pedra fundante de seu país, havia divisões entre aqueles que consideravam a Ucrânia uma nação em si,
separado das demais, e os que consideravam uma nação com origens e destinos compartilhados com os russos. Então veja que desde essa época já havia essas disputas sobre um processo de independência da Ucrânia, se separando dos outros povos, ao tempo que a Rússia pregava essa expansão do império como um império multiétnico, né? Aqui nós temos, para ir finalizando, a clandestina Irmandade do Santo Cirilo e Metódico, por exemplo, a primeira organização nacionalista ucraniana, advogava a transformação do Império Russo em uma confederação de repúblicas com direitos iguais. A Irmandade será mesmo assim considerada ucranófila e destruída pelo Império em 1848. Os avanços do Império Russo sobre o sudeste da Ucrânia e a região do Mar Negro, vistos como desconfianças pelos países centrais europeus, levará à Guerra da Crimeia em 1853 a 1856. Então veja que já houve uma guerra na Crimeia, né? Na qual o Império Russo combateu contra ingleses, franceses, italianos, austríacos e otomanos, que não aceitavam essa expansão da Rússia em direção ao Ocidente. A derrota russa obrigou o futuro czar Alexandre II a buscar uma profunda modernização econômica, cultural e militar da sociedade russa. O Império Russo construiu as ferrovias Transcaucasiana em 1883 a 1886 e Transiberiana em 1891 a 1994. A primeira ferrovia parte de Moscou e se une a localidades às margens do Mar Negro e do Mar Báltico. A segunda também saiu de Moscou, atravessa a Sibéria e termina em Vladivostok, no litoral do Oceano Pacífico. Além de integrar as vastas regiões, as ferrovias permitiram que o poder central russo tivesse maior controle do território e da população. Está aqui Alexandre II, o Libertador, 1818 a 1881. No século XIX, as tropas do Império Russo expandiram ao oeste, na região dos Balcãs e das Ilhas Jônicas. Em 1805, após a decadência de Napoleão, foi confirmada a posse da Finlândia, Bessarábia, o Ducado de Varsóvia. Vários territórios foram ocupados também na região do Mar Negro. Quando os russos venderam o Alasca para os Estados Unidos em 1841, ficou nítido que eles selaram uma confissão indicando que estavam contra os ingleses. Entretanto, foi uma estratégia para não se comprometer em território que fosse difícil de serem defendidos. A área não era rentável e eles achavam que poderia ter um aliado, os Estados Unidos, contra os britânicos. Engano deles, né? Em 1858, os russos assinaram com a China um tratado que lhes beneficiou em torno de 600 mil quilômetros de território até o rio Amur, local que hoje separa a China da Rússia. No sul, construíram o porto da cidade de Vladivostok, em 1860. Quando os russos conquistaram a Ásia Central, os britânicos ficaram intimidados. Com receio para evitar que ocorresse alguma revolta nessas terras, os russos ocuparam a região de Kudja em 1871. Nesse período, várias regiões da China também foram anexadas ao território russo. No que se refere à demarcação da Rússia do Ocidente, havia também uma questão religiosa, pois os pan-eslavistas acreditavam que se os eslavos e cristãos ortodoxos fossem agregados ao Império Russo, a Rússia teria mais poder no mundo. Alguns também achavam que a sede do cristianismo ortodoxo oriental deveria ser russa. Aqui nós temos o processo de expansão territorial da Rússia, essa parte de verde até 1795, e depois só expansão territorial até essa configuração, né, no final do século XIX, né, início do século XX, como a gente pode observar aqui. Ó. A população russa, né, antes da Revolução de 1917, né, chegava a um número muito pequeno, veja só, apenas para um país desse tamanho, né, a população em 1897 chegava a 128 milhões 200 mil, 45% da população era de etnia russa, 93,4 milhões viviam na Rússia europeia, né, mais de 100 diferentes grupos étnicos. Aqui era a Rússia antes da Revolução de 1917, que é tema da próxima aula. Nós governamos vocês, está aqui, né, no topo, os governantes, nós oramos por vocês, está aqui o clero, a parte da igreja ortodoxa, nós atiramos em vocês, está aqui os soldados, nós comemos por vocês, está aqui a nobreza, nós trabalhamos por vocês, a classe trabalhadora, e nós alimentamos vocês, que são os servos, né? Então essa é a Rússia czarista, a hierarquia social, né? Charles criticando o regime czarista na Rússia e justificando a Revolução de 1917. A Rússia czarista, um regime autocrático, centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural, sociedade essencialmente agrícola, 80% de camponeses, a produção era insuficiente para atender a população, havia pobreza, fome, analfabetismo, 90% dos camponeses eram analfabetos. Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietários de terras, e de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja, né?
E aqui, para a gente finalizar, vamos discutir quem foi o czar Alexandre II, como a gente já viu. Implementou importantes reformas, destacando a abolição da escravidão. Em 1867, vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. Foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo. Já o czar Alexandre III, 1881 a 1894, reinou durante uma revolução industrial na Rússia. Combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais e morreu de morte natural em novembro de 1894. E o último dos grandes czares foi Nicolau II, 1894 a 1917, quando foi preso e capturado pelos partido bolchevique, liderado por Lenin e Trotsky, e foi executado. Investimentos industriais concentrados em centros urbanos populosos, operariados com salários miseráveis e jornadas de 12 horas diárias de trabalho. Durante seu governo foi criado o Partido Operário Social-Democrata, inspirado no marxismo. Foi esse que depois foi dar origem aos bolcheviques, né? A economia russa entrou em derrocada devido à Guerra Russo-Japonesa e à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que a Revolução de Outubro pedia paz, pão e terra, ou seja, a paz para a retirada imediata da Rússia da guerra, porque camponeses miseráveis estavam sendo mortos nos frontes de guerra, sendo que a Rússia passava por uma crise de abastecimento alimentar, de fome, de miséria, 80% da população no campo, analfabeta, né? Então, paz, né? E depois terra, distribuição das terras, e pão, que é justamente redução da jornada de trabalho dos operários, né, de 12 horas para menos, e aumento salarial. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre o Império da Rússia, a formação do Império da Rússia, era isso. Nas próximas aulas a gente irá ver a questão da Revolução de 1917, ok? Tchau, tchau e até. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.